Então, oficialmente, boa noite, gente. Aula 11 de gases. E bora. Mais alguma outra dúvida? Ou da Vitória, de alguém que tem alguma outra dúvida nesses assuntos que eu passei? Porque eu passei bastante coisa e às vezes eu passei de um jeito bem resumido, né? Principalmente na hora da gente falar sobre cálculos estequiométricos, eu passei alguns exemplos gerais e às vezes eu vi que tem algumas questões que pediam um pouco mais que aquilo. Caso vocês não tenham tentado fazer exercício, eu vou fazer um pedido para vocês. Tentem fazer, quem não tentou, quem não viu, e fica para o nosso próximo plantão, vocês trazerem para mim algumas questões que vocês tiveram dificuldade para fazer, para a gente tentar junto aqui, ok? Beleza. Então, e nada mais, gente, de dúvida, de nada, foi muita coisa. A gente teve Eu aula... tenho alguns exercícios, mas aí deixa para resolver na semana que vem, que aí junto com as dúvidas dos outros. Vocês que Acho que é sabem, melhor, né? pode ser, para mim pode ser. Bom, hoje, galera, o tema vai ser um dos temas que eu pessoalmente odeio, tá? Nossa, como eu odeio esse tema. É gases. Nossa, é um tema muito complexo. Para mim é mais física do que química, mas ele está incluído no nosso currículo, né? Então a gente vai trabalhar com isso. É um tema que se usa muita fórmula para trabalhar com ele, vocês já devem ter visto, né? Ele na escola. Então a gente trabalha com muita conversão de unidades. Isso é muito chato, porque vocês sabem que os vestibulares, que a gente sempre pega exercício deles, eles adoram por pegadinha. Na verdade, o vestibular devia ser quase uma pegadinha gigante, porque ele só trabalha com isso. Ele não trabalha se você sabe o conceito. Ele trabalha se você consegue entender a pegadinha que ele coloca. Aí, a gente vai se embananar muito para fazer os exercícios. Eu estava tentando resolver hoje à tarde alguns por antecipação, né? Para ver se estava tudo ok. E eu já vi que tem bastante conceitos bem aprofundados. Então, assim, eu vou resolver com vocês. A gente vai bem na calma. A chance até eu de errar é muito grande nesses exercícios, tá? De antemão, já peço desculpa por isso. Então, ó, uma explicação rápida do tema de hoje, né? Como a gente vai falar de gases, eu separei um pouquinho algumas propriedades, né? Que são fatores interdependentes nos gases. 3 coisas que a gente precisa se preocupar quando a gente está falando com gases. A pressão desses gases, que é basicamente a velocidade e a força que esses caras colidem molecularmente falando, que uma molécula bate na outra, ou até mesmo que uma molécula bate no canto de um recipiente. Por exemplo, uma garrafa cheia de ar atmosférico, esse ar, em algum momento, está colidindo com a parede daquele recipiente. Isso gera uma determinada pressão, tá? Outro fator é o volume, né? A gente sabe que os gases, eles não têm volume fixo, eles dependem do recipiente que a gente coloca. Então, se eu pegar, por exemplo, não sei, uma quantidade, 1 mol de gás, e colocar 1 mol de gás dentro de uma garrafa PET de Coca-Cola de 2,5 litros, o volume desse gás vai passar a ser 2,5 litros. Agora, se eu pegar o mesmo mol de gás e colocar dentro de uma caixa d'água de 1.000 litros, o gás tem a capacidade de se expandir para ocupar totalmente aquela caixa d'água. Então, o volume dele passa a ser 1.000 litros, né? Então, assim, é uma propriedade muito variável. Geralmente, ela está inversamente relacionada com a pressão, porque imagina o seguinte, para mim ter pressão, eu preciso que as moléculas batam uma nas outras. Para as moléculas poderem bater uma nas outras, eu preciso que elas estejam próximas, né, com volume apertado. Então, quanto menor o volume do gás, maior a pressão que eu vou ter, mais colisões eu estou tendo. Se meu volume é muito grande, minhas moléculas ficam muito afastadas uma das outras e para elas baterem contra elas mesmas fica muito mais difícil. Então, são fatores inversamente proporcionais. E o terceiro fator, galera, é justamente a temperatura, né? A temperatura, quando a gente está falando com gás, é bem interessante eu lembrar disso, sempre a temperatura que a gente vai trabalhar é a temperatura em Kelvin. Porque muitas vezes, quando a gente vai utilizar a fórmula, né, aquela fórmula clássica de Clapeyron que eu coloquei ali no slide, ela usa algumas constantes e nessas constantes eles me obrigam a trabalhar com Kelvin, tá? Então, sempre que eu for trabalhar com uma medida de temperatura, eu preciso fazer a conversão dessa medida, se for Celsius, para Kelvin, se for Fahrenheit, para Kelvin, enfim, qual unidade for para Kelvin, que já é um empecilho a mais na hora de resolver isso. Mas voltando a falar da temperatura. A temperatura, ela está relacionada com a agitação das moléculas. Então, em teoria, quanto mais alguém entrou, bom, em teoria, quanto mais agitado, né, estão as moléculas, maior a temperatura. Então, ela é proporcional, de certa forma, né, à pressão. Quanto mais agitação que eu estiver tendo, eu vou ter mais calor. Se elas começarem a estar muito próximas uma das outras e começarem a bater uma nas outras, aí elas vão perder um pouco da agitação por causa desse impacto. Então, talvez
talvez não, o volume é inversamente proporcional à temperatura, galera. Se eu confino, né, uma quantidade, uma determinada concentração de gases num recipiente muito pequeno, é comum que aquele recipiente fique gelado. Por quê? As moléculas não vão ter espaço para se movimentar. E isso vai fazer com que a temperatura caia, porque a temperatura é a agitação das moléculas. Então, quando eu pego, por exemplo, uma latinha de desodorante, essa latinha de desodorante, se eu colocar a mão nela, ela provavelmente vai estar gelada, porque dentro existe uma quantidade, uma concentração de gases muito grande que vai estar aprisionada num espaço muito pequeno, sem poder fazer movimentação, sem se mover. Por isso, geralmente, a sensação de quando eu pego ela é de gelada, porque a agitação molecular está muito baixa. Ela vai tentar roubar a agitação molecular da minha mão, puxando o calor da minha mão. Um botijão de gás tem a mesma propriedade, porque eu coloco muito gás dentro do botijão, então as moléculas ficam muito apertadinhas e não conseguem colidir. Se eu diminuo a pressão, eu consigo aumentar a temperatura. O que significa que, quando o meu desodorante está esvaziando, quando o meu desodorante já é mais velho, o meu desodorante começa a ficar menos frio. Isso foi até esquisito, né? Menos não existe, mas enfim. Ele fica com uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente. Por quê? Eu diminuí o número de moléculas lá dentro, porque eu consumi o meu desodorante por bastante tempo, e as moléculas passaram a ter uma mobilidade maior. Então, se elas se movem mais, elas acabam aquecendo aquele recipiente mais. Tudo bem? Outra curiosidade que eu esqueci de falar também, galera, é o seguinte. A nossa pressão, às vezes, ela pode ser trabalhada com milímetros de mercúrio e, às vezes, ela pode ser trabalhada com ATM. Como eu vou passar a fórmula de Clapeyron usando uma... não só eu, tá? Desculpa, não é uma coisa só minha, mas a maioria dos professores passa usando a constante, né, de R, utilizando ATM. Então, a gente precisa, mesmo que ele seja dado em milímetros de mercúrio, precisa fazer a conversão desses milímetros de mercúrio para ATM. Se a gente precisar, eu faço isso durante alguns exercícios, mas é facinho de fazer essa conversão. Se eu não me engano de cabeça, posso estar falando bobagem, mas eu acho que 96 milímetros de mercúrio igual a ATM, alguma coisa assim. Eu tenho que dar uma conferida no valor certinho para a gente fazer essa conversão. E volume, às vezes a gente tem, né, o volume aparecendo em metros cúbicos, às vezes em decímetros cúbicos, às vezes em centímetros cúbicos, às vezes em milímetros cúbicos, e cabe a nós fazer a conversão disso para ml, né, ou para litros, melhor dizendo. Então, só para lembrar, galera, 1 metro cúbico, que seria uma caixa d'água, equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1000 unidades a menos, ou seja, 1 litro. 1 centímetro cúbico, agora eu buguei, 1 centímetro cúbico, se eu não me engano, é 1 ml. Tenho quase certeza que 1 centímetro cúbico é 1 ml, gente. 1 centímetro cúbico é 1 ml? Não lembro, né? Bom, calma aí que eu tentei perguntar para os estagiários aqui, não deu certo. Brincadeira. Deixa eu ver se o milímetro cúbico é ml. Vamos ver no Deus Google vai me lembrar, gente, porque como eu falei para vocês, conversão de unidades, para mim, é o ó. Se alguém lembrar e quiser falar também, ó, fico muito feliz. 1 centímetro cúbico é 1 ml e 1 milímetro cúbico, eu não sei quanto que é, mas deve ser 1000 unidades a menos, então... 0,0001 ml. Então é só dividir por 1000. Sempre que eu estiver reduzindo, né, esses valores, eu sempre divido por 1000. Aí eu consigo chegar nas unidades inferiores. Mas é chato também fazer isso, como dá para vocês perceberem. Bom, como eu estava falando, galera, essas 3 unidades, elas se relacionam porque eu consigo encaixar elas, né, na fórmula, basicamente a mãe das fórmulas que falam sobre gases, que é essa bendita dessa equação de Clapeyron. A gente pode ver essa equação de algumas formas. Alguns professores passam essa equação assim, PV igual nRT, ok? Então, eles colocam o T do lado do R, então ficaria mais ou menos assim. E tem gente que prefere, assim como eu, pegar esse T de temperatura e jogar ele para baixo da pressão e do volume ali na frente. Os dois jeitos estão certos, eles não mudam basicamente nada na maneira como você vai usar a fórmula. Só muda um pouquinho na maneira de entender. Tem alguns professores que usam algumas frases maléficas para fazer vocês decorarem essa bendita fórmula. Talvez você já tenha ouvido uma, né? Aquela famosa, puta velha não rejeita tarado. Eu ouvia muito isso na época do meu colegial, eu decorei essa fórmula por causa disso. É horrível, mas é isso que ela mostra. Dentro dessa fórmula aqui, galera, a gente tem o P da pressão, que sempre tem que ser colocado na fórmula, lembrando, na unidade de ATM.
a gente tem o nosso volume, de preferência em litros, tá? Então, a gente vai... Preferência não, é obrigatório, tá? A gente tem que fazer a conversão de qualquer valor que ele possa nos dar para litros, ok? O T de temperatura tem que ser dado em graus Kelvin, que é só pegar Celsius e somar 273. O N é o valor da concentração, né, a normalidade da minha substância, geralmente é uma das valores que eu procuro. E o R, gente, é uma constante, né? Essa constante é utilizada, né, aqui do lado que eu marquei para vocês, de 0,082 atm por litro por mol por Kelvin. Essa unidade, esse monte de unidade que a gente tem, basicamente é utilizado para a gente poder cancelar termos dentro da fórmula. Então, muitas vezes a fórmula me pede para mim calcular, por exemplo, sei lá, qual é a pressão de um determinado gás. Aí, graças a essa constante que tem todas as unidades, eu consigo cancelar o litro de um com o litro de outro, molaridade de um com molaridade do outro, temperatura de um com temperatura de outro, e eu vou descobrir basicamente a unidade que está me faltando. Como eu estava procurando pressão, provavelmente a unidade que vai me sobrar vai ser atm. Então, ela é basicamente usada para destacar a unidade que eu estou procurando dentro do meu cálculo, tá? Muitas vezes eu posso estar procurando pressão, muitas vezes eu estou procurando volume. Cada situação eu vou procurar um componente dessa fórmula diferente, ok? Depois, galera, outra equação que a gente usa bastante para comparar o comportamento de dois gases, gente, é essa P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então, isso a gente compara sempre que a gente tem um sistema, né, com gás, e esse sistema teve alguma variação, variou de temperatura, variou de pressão ou variou de volume, e a gente tem que fazer uma comparação de como ele era para como ele ficou. Então, sempre que eu preciso fazer essa comparação, eu utilizo essa fórmula, que é uma variação da fórmula de Clapeyron, né? Basicamente, a única coisa que eu fiz, galera, foi o quê? A fórmula de Clapeyron, ele usa basicamente o P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a N vezes R, ok? Então, basicamente, eu tirei esse N vezes R e coloquei uma outra fórmula igual, né? Uma outra fórmula que utilizava as mesmas unidades, pressão, volume e temperatura, para a gente poder fazer essa comparação entre dois sistemas. Então, esse tipo de fórmula é utilizado sempre que eu preciso comparar estágio inicial com estágio final. Às vezes, essa formulinha aqui bonitona, ela tem algumas variações, galera. Depende da característica que eu recebo, né, que o problema que eu vou resolver me fornece. Muitas vezes, eles vão dar uma dessas três palavrinhas aqui como referenciais para me entender o comportamento dos gases. Essas palavrinhas são isotérmicas, então, quando eu estou estudando a mudança de comportamento de um gás em duas situações diferentes, e ele me fala que esse comportamento foi isotérmico, quer dizer que alterou pressão, alterou volume entre uma situação e outra, porém a temperatura, né, manteve-se igual. Por isso, na hora de eu fazer um cálculo, né, utilizando a minha fórmula geral, quando eu for fazer um cálculo isotérmico, eu literalmente cancelo as minhas duas temperaturas. Eu tiro elas da jogada, porque elas não vão ser utilizadas por mim, ok? Agora, quando eu tenho uma fórmula isobárica, significa que a minha pressão ela não se alterou. Então, o meu volume mudou, a minha temperatura também mudou, mas a minha pressão permaneceu constante. Então, eu volto na equação geral e eu posso remover a pressão da primeira parte da conta, assim como eu posso remover a pressão da segunda parte da conta. Então, minha conta ficaria basicamente o volume da primeira dividido pela temperatura da primeira, que é igual ao volume da segunda dividido pela temperatura da segunda, ok? Quando que eu vou ter uma solução isobárica, só para a gente entender? Imagine o seguinte, para ela ter a mesma pressão, ou melhor, isotérmica primeiro, né, que foi uma que eu esqueci de falar. Quando a gente tem uma isotérmica, imagine que a gente tem um determinado comportamento de gás com temperatura controlada. Então, eu estou utilizando, sei lá, gás nitrogênio para fazer alguma coisa no laboratório, para congelar coisas. O gás nitrogênio ele precisa ser mantido refrigerado para que esse gás não vá embora, certo? Então, toda vez que eu estiver operando esse gás, que eu diminuir o volume dele, que eu mudar ele de recipiente ou qualquer coisa assim, essa temperatura tem que ser mantida controlada. Então, na hora de eu calcular, né, as variações, eu uso a fórmula isotérmica. A forma isobárica, galera, é quando a pressão não altera. Então, quer dizer que eu tenho um recipiente que comporta esse gás elástico, tipo uma bexiga, galera. Imagina o seguinte, se eu quero estudar o comportamento de uma bexiga hoje,
e eu vou pegar essa mesma bexiga, eu vou colocar ela numa sala com ar-condicionado, uma temperatura muito menor, e eu percebo que a minha bexiga parece que diminuiu. O que aconteceu ali? Eu tive uma variação de temperatura, só que a pressão do meu sistema se manteve igual. Por que ela se manteve igual? Porque a volta, né, a da bexiga, a superfície de borracha, ela consegue variar de tamanho de acordo com a pressão. Então, quando a minha bexiga está com uma agitação e com uma pressão alta, ela infla, né? Quando eu tenho uma pressão, vamos dizer assim, quando tem um volume, desculpa, uma temperatura menor e ela acaba diminuindo de volume, a minha pressão permanece constante naquela bexiga. A única coisa que aconteceu foi que ela foi elástica o suficiente para voltar ao tamanho anterior. Não sei se fez sentido para vocês, mas é basicamente assim que funciona. E, por último, quando a gente tem, né, variações isovolumétricas. Essa seria mais ou menos parecida com o desodorante que eu falei. Então, eu tenho um recipiente fixo, né, e eu quero estudar a variação de comportamento de um gás dentro desse recipiente. Esse recipiente sempre vai ter o mesmo volume. Então, quer dizer que na hora de eu operar, né, esse tipo de fórmula, eu posso pegar a fórmula geral e desconsiderar tanto o V1 quanto o V2. Então, elas basicamente elas me dão ideias, né, de que partes da conta eu posso cancelar e não vai afetar em nada o meu resultado, vamos dizer assim. Beleza? Outra informaçãozinha que eu joguei perdida aqui dentro no slide é o seguinte, uma informação muito importante. A gente consegue fazer uma associação com concentração e volume, desculpa. Sempre, né, ou melhor, nos gases ideais, chamados ideais, sempre que a gente atingir um volume de 22,4 litros, isso vai representar obrigatoriamente 1 mol de concentração da minha substância, tá? Então, por exemplo, eu quero saber quantos mols equivale, sei lá, 11,2 litros. Essa fica fácil, né? 11,2 litros obrigatoriamente vai ter uma concentração de 0,5 mol e assim sucessivamente. Se eu tiver 2,24 litros, eu vou ter 0,1 mol e é sempre segue essa mesma proporção. Tudo bem, galera? Vocês não falaram nada? Tá dando para entender? Ou é muita coisa? Eu sei que é muita coisa, na verdade, mas espero que vocês tenham entendido. Assim. Tranquilo? Uhum. Sim. Então tá. Agora, vamos pro terror. Não, peraí, alguém mandou alguma coisa no chat, gente. Deixa eu ver, tem que abrir aqui. Que bom. Beleza, Bia. Bom, então vamos pro terror dos 7 mares, vamos para as benditas questões, galera, que vão cobrar isso de uma forma meio absurda da gente, né? Como já falei. Então, hoje, esses exercícios, de modéstia à parte, não serão fáceis, tá? Então, deixa eu tirar o compartilhamento do slide e compartilhar com vocês o material. E foi. Aqui. Então, serão essas questõezinhas. Cadê? Aqui, gases. Então, vou fazer aquele mesmo esquema de sempre, galera. Eu vou ler com vocês, aí eu dou um tempinho para vocês tentarem responder, depois eu volto tentando ajudar. Lembrando que... Deixa eu colocar meu computador no carregador, desculpa. Lembrando que eu odeio essas questões, tá? Eu odeio esse tema. Bom, vamos lá. Um analista químico realizou um experimento que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mols por litro de ácido clorídrico, né? HCl. Então, lembra que eu tinha comentado, eu acho, agora eu não lembro quem perguntou para mim, mas alguém tinha perguntado como é que eu vou caracterizar um ácido. Então, sempre que começa com H, ó, é ácido, tá? Aí ele continua. Para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, ok? Também denominado hidrogenocarbonato de sódio. Repara uma coisa, galera. Ele não colocou a molécula do bicarbonato de sódio, né? Nessa coisa. Ele foi bem, como eu posso dizer, sacana nesse sentido. Vocês vão entender por que daqui a pouco. Notou que nem todo o ácido reagiu com a massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, medidos a uma temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm. Esse gás carbônico ele é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Aí ele colocou os dados, ele colocou a constantezinha que a gente já viu no slide, beleza? Colocou também que para transformar, né, graus Celsius em Kelvin, ele precisa somar com 273. Então, 27 mais 273 vai dar 300. Mas, de certa forma, ele fez isso para induzir a gente a utilizar a fórmula, mas a gente não vai bem fazer isso. O que ele continua falando?
Esse analista fez as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa, galera. Isso aqui, ó, equação química, e ele vai pedir para a gente fazer o quê? Ver se a equação está balanceada corretamente. A equação química balanceada, que descreve corretamente a reação citada, é tal. Vocês lembram de reação química? Vocês conseguem conferir se vocês acham que essa é a equação química certa entre os reagentes? O que vocês acham? Deixa eu voltar ali para a parte de cima, quem sabe vocês leem o resto aí. Pronto. Vocês acham que sim? Acham que não? Estariam perdidos se tivessem que fazer isso? Tem que sobrar um resto, né, de HCl. Sim, vai sobrar um resto de HCl, perfeito. Mas nessa parte a gente nem vai considerar esse resto, porque ele só quer ver se essa reação está certa e balanceada. Esse resto que sobrou a gente nem consideraria nessa reação. Ok? Então e aí, gente, o que vocês acham? Sim, não e por quê? Tá errado, não tá? Tá errado, perfeito. Sim. Aonde? Nos produtos tem H2CO3, certo? Certo? E nos reagentes tem 2 HCl. Então esse H... Não, pera, não é por isso, calma. Não, é isso. Tá ok. Eu sei que tem coisa errada. Mas eu me perdi fazendo... O balanceamento? Peraí. Se a gente fizer o balanceamento, ó, rapidinho. Do primeiro lado tem 2 sódio, no segundo tem 2 sódio. Então o sódio tá certo. No primeiro lado tem 2 cloros, no segundo também tem 2 cloros. No primeiro lado tem um carbono, no segundo tem um carbono. Oxigênio tem 3 de um lado, 3 do outro. Hidrogênio tem 2 de um lado, 2 do outro. Então, balanceado está. Mas será que é isso? Bom, vamos ler. Posso ler o enunciado com vocês ou vocês querem que eu dê um tempo para vocês tentarem fazer? Ai, pode ler por mim. Tá. Pode ler. Então, gente, ó, a gente vai ter isso, né, como uma base, o que está falando aqui. Ele vai reagir no começo HCl, né, com o nosso bicarbonato de sódio, ok? Então, o HCl nessa reação tá aqui bonitão, e o bicarbonato de sódio é que é o problema, galera, porque, ó, esse CO3 que está aparecendo no fundo aqui do Na2, esse cara é o íon do bicarbonato, realmente. Porém, galera, no bicarbonato de sódio, a gente tem uma fórmula diferente. Ela é NaHCO3, ok? Então, ele troca o H e coloca no lugar do H, ele coloca outro sódio. Ou seja, esse composto que ele colocou para mim não é bicarbonato. E isso, galera, é realmente difícil de se perceber. Porque até eu, quando eu estava tentando fazer esse exercício antes, passei meio batido. Eu falei, ué, tá certa a questão. Aí fui ver, não tava. Por quê? O bicarbonato ele tem um hidrogênio a mais. E é muito difícil para perceber isso, galera. Isso que eu conheço o bicarbonato, mas no lugar desse 2 devia ser um H. Se vocês quiserem colocar no Google aí, ó, bicarbonato de sódio, vê a fórmula molecular que aparece no bicarbonato de sódio. Ela vai ser bem diferente. Por isso que ele nem colocou aqui, ó, que nem eu falei para vocês, a fórmula do negócio. Certo? Ai, que raiva. Então, isso essa daí foi o cúmulo, assim, sabe? Mas enfim, né? Então, a primeira estaria errada justamente porque aquele primeiro composto não é o bicarbonato de sódio, é alguma coisa aleatória aí da vida. Bom, vamos para 2? Na 2, galera, ele fala assim: para a formação de 6,15 litros de gás carbônico, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Essa aí a gente vai ter que meio que fazer uma regrinha de 3, galera. Na verdade, antes de fazer a regrinha de 3, a gente vai ter que ver a reação certa e balancear a reação certa. E o Zoom acabou de me falar que daqui 10 minutos vai cair o link, gente. Daí quando cair eu mando outro lá no WhatsApp, tá? Então, ó, só para esquematizar, eu vou até sair daqui, eu vou copiar essa informação e vou colar no Word, eu acho, porque daí eu consigo montar mais ou menos para vocês. Deixa eu compartilhar um Word que é mais fácil. Vamos lá, Word.
Bom, então vamos lá, galera. A informação que o enunciado me deu foi isso aqui, ó. Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Legal, mas eu tenho que fazer a primeira bendita da minha reação química. Então, a reação química vai ser do bicarbonato, que a gente acabou de procurar na internet, que é NaHCO3, ok? Mais o meu ácido clorídrico, que ele já falou que é HCl, correto? Bom, isso tem que me gerar obrigatoriamente, galera, 2 produtos. Quais são esses produtos? Deixa eu ver se eu coloquei para cá. Não, eu não coloquei para cá, vou fazer do zero. E os produtos vão ser o ácido, né, carbônico, que ele me dá no enunciado também. O ácido carbônico, a fórmula do ácido carbônico é de... Cadê? Composição do ácido carbônico. Ele não me dá a massa do ácido carbônico, gente. E agora? De cabeça, também não lembro. Ai, que virosca, gente. Desculpa a palavra. E vamos pesquisar aqui numa guia. Ácido carbônico. Pra ver se eu lembro a molécula. Então, eu acho que é. É H2CO3. Muito obrigado. Então, voltamos lá e H2CO3. Então, H2CO3. Maravilha. Isso mais um sal, né? Qual sal que ele vai me fornecer? Se eu tenho um ácido clorídrico e sódio ali na frente, o sal vai ser o NaCl, obrigatoriamente. Eita, cadê? Nossa, eu fiz tudo que eu queria, menos... Olha isso. Tive até um negrito sem querer. NaCl. Então, eu tenho isso aqui. Bom, galera, essa é a reação certa. O que eu tenho que fazer agora? Me preocupar com as quantidades, fazer o balanceamento. Então, ó, tem um sódio desse lado, um sódio desse. O sódio eu não me preocupo. Tenho um cloro desse lado, um cloro desse. O cloro também está ok. Carbono, tenho um desse lado, do outro também tenho um. Oxigênio, tenho 3 desse lado. Eu até coloquei em minúsculo, não sei porquê. E tenho 3 do outro também, tá ok. Hidrogênio agora. Tenho 2 desse lado, um aqui e um no ácido clorídrico e 2 no outro. Ou seja, para minha sorte, isso já ficou balanceado sozinho, certo? Então, significa que a cada 1 mol que eu coloco de cada coisa, né? 1 mol de bicarbonato mais 1 mol de ácido, isso vai me gerar, obrigatoriamente, 1 mol do meu ácido carbônico mais 1 mol de sal. Beleza. Então, ele quer falar o seguinte, ele quer saber a formação de CO2, não sei por que comeu esse 2, deixa eu colocar aqui bonito, CO2, foram consumidos 21 gramas. Bom, para a gente lembrar disso, a gente tem que lembrar que esse composto, né, esse H2CO3, ele não parou aqui. Esse cara, ele basicamente ele se dividiu em 2 coisas. Ele se dividiu em água, H2O, mais o nosso bendito gás carbônico, CO2, ok? Então, 1 mol desse meu ácido viraram 1 mol de água e 1 mol de CO2. Faz sentido, gente? Uhum. Beleza. Então, deixa eu mudar até a cor aqui. Ok. Então, ele fala que na formação de 6,15 litros de CO2. Eu sei que 1 mol, galera, de acordo com a lei dos gases, representa 22,4 litros. Ok? E ele quer saber quantos mols eu tenho em 6,15. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3. A gente vai dizer que a gente tem x mol, né, dentro do meu 6,15 e multiplicar em cruz. Aí eu vou ter 6,15 vezes 1 dá 6,15, dividido por 22,4, vai dar mais ou menos, eu acho, se alguém tiver uma calculadora aí melhor, mas eu acho que vai dar mais ou menos uns 27, 0,27. 0,27. Se alguém puder conferir. Bom, então, galera, essa concentração, né, é a concentração que eu coloco quando eu coloco 6,15 litros de CO2, certo? Então, se eu coloquei 0,27 mols de CO2, CO2 não, né, ele quer saber, perdão, ele quer saber, ele gerou 0,27 mols de CO2. Aí ele quer saber se foi 21 gramas foi suficiente para gerar essa quantidade. Quanto que eu tenho que pôr de bicarbonato de sódio para me gerar 0,27 mols? Eu tenho que pôr a mesma quantidade.
Então, eu tenho que ver se 0,27 mols de bicarbonato pesam justamente 21 gramas. Aí eu vou ter que fazer um cálculo do peso molar. Eu não lembro se a questão me deu os valores de cada elemento. Ela me fala, ó, o sódio é 23, o hidrogênio é 1, o carbono 12 e o oxigênio 16. Então, com isso a gente já consegue fazer. Então, vai ficar 23 mais 1, mais 12, né? E mais 3 oxigênios, que vão dar 48. Então, isso tudo vai dar 60, 70, 83, 84. Ou seja, 1 mol, né, de bicarbonato vai pesar 84 gramas. Então, 84 gramas está para 1 mol. Aí eu quero saber o seguinte: quantas gramas eu vou ter em 0,27 mols? E eu vou fazer a segunda regrinha de 3. 0,27 vezes 81 deve dar mais ou menos aí uns... Foi que é 81. 84, desculpa. Ah, tá. Perdão, 84. Imagina. Vai dar mais ou menos uns 22... 22,68. Obrigado. Então, vai dar exatamente 22,68 gramas, ok? Bom, nossa senhora, isso foi o que a gente chegou. Agora, vamos dar uma olhada no que o enunciado estava mostrando para a gente. Não sei se vocês estão com o arquivo aberto aí, eu acho que não. Então, vamos lá. O enunciado fala que era 21 gramas. Foi 21 gramas que eu utilizei para gerar aquela quantidade? Não. Foram 22 e uns quebrados, quase 23 gramas. Então, eu posso dizer que essa aqui está certa? Não. Não. Essa aqui errou por 2 gramas, né? Chegou perto, mas... Bom, próximo, galera. A 3, ela fala assim: é uma reação de oxirredução e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Para a gente conseguir responder essa daí, a gente precisa ter uma noçãozinha de inox. Só que eu não passei essa aula para vocês ainda. Vocês lembram mais ou menos do colegial para me falar? Um pouco. Não? Um pouquinho assim. Não estudei isso. Não estudou isso? Bom, tá. Então, é o seguinte, o NOx, ele basicamente consiste nos... Oi? Nada. Então, o NOx, ele basicamente consiste num estudo de que átomos que perderam elétrons e que átomos ganharam elétrons numa reação química. Então, ele quer ver se o cloro, né, ganhou algum elétron durante a reação química. Se a gente for parar para pensar, se a gente quebrasse, né, o ácido clorídrico no início da reação, ele ia formar provavelmente H+, e Cl-. Então, quer dizer que o NOx do cloro seria de menos 1 elétron. Então, ele tem uma carga negativa a mais. Depois que a reação aconteceu, ele fez uma parceria nova. Ele ficou ligado dessa vez com o sódio. Ele virou um sal, né? O NaCl. Se a gente quebrasse o sal de novo, a gente ia ter Na+, Cl-. Ou seja, o cloro ia continuar com a mesma carga que ele tinha antes. Ou seja, ele não ganhou elétrons nem perdeu elétrons. Então, a gente não pode dizer que ele foi redutor ou oxidante. Logo, essa afirmação 3 é falsa, ok? Ok. Bizarramente. Aí, gente, vem uma pequena coisa estranha. A gente já viu que a 1, a 2 e a 3 é falsa, mas não tem questão que diga isso. Foi uma das coisas que eu fiquei brigando a tarde inteira com essa desgraça desse arquivo. Se a gente for olhar, ó, a gente tem a alternativa 1. Tá falando que a 1, a 2 e a 3 está certa. A gente sabe que não é. Principalmente a 1 está super errada, né? Depois ele está falando na B que a 2 e a 3 estão certas. Também não é. Não põe minha mão no fogo pela 2 e a 3. A 3 e a 4. A 3 eu tenho certeza que está errada. Então aqui já não é. A única que pode ser, galera, é a letra D. A letra D partiria do pressuposto que a nossa conta, mesmo tendo dado 23 gramas, né? Talvez a gente tivesse arredondado para baixo em alguma parte da conta, pudesse chegar perto dos 21, né? Não sei. Mas para mim a relação... Pois é, triste. Não é a primeira vez que faço isso hoje ainda. Meu Deus do céu. Hoje eu estou sem preparo psicológico para aula, gente. Então, a primeira tá verdadeira. Então, a 1 a gente sabe que é certa. A 2 agora. A densidade de um gás não varia à medida que ele é aquecido sob volume constante. O que vocês acham, gente? Se eu tenho um volume constante, vocês concordam comigo que eu vou conseguir mudar a quantidade de moléculas do lugar, mas elas não vão conseguir ir muito longe de onde elas estavam?
Não sei se fez sentido essa afirmação. Mas a gente estava partindo da lógica do quê? Que a gente aquecia uma substância, as moléculas ficavam agitadas e elas começavam a se afastar uma das outras. Isso quando ele não mencionou nada sobre o volume. Agora, como ele mencionou que o volume é constante, significa que, de certa forma, as moléculas estão presas. Elas conseguem, né, se agitar, porque o calor está sendo fornecido, mas, em compensação, elas não conseguem se afastar muito de uma das outras, porque elas ainda estão no mesmo recipiente fechado. Então, vocês concordam comigo que a densidade ela não varia se uma substância é aquecida com volume constante? Aham. Então, Sim. logo, essa segunda aí, eu poderia classificar como falsa, tranquilamente. Próxima e última, que é a número 3, fala assim: quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado um aumento de seu volume. E a energia cinética medida de suas moléculas mantém-se constante. Bom, só pela essa parte final da frase, a energia cinética média das moléculas se mantém constante, é uma mentira. Por quê? Quando eu estou aquecendo, eu justamente estou aumentando essa energia cinética e aumentando a movimentação delas. Então, só por essa parte final já dá para ver que é uma coisa falsa, certo? Uhum. Logo, a resposta certa dessa é a letra C. Beleza, gente? Uhum. Bom, por hoje foi isso que a gente conseguiu fazer, galera. Eu sei que foram 2 plantões de hoje e eu fui muito devagar, não sei, mas espero que vocês tenham entendido porque esse tema é muito chato. Se vocês quiserem, eu peço muito, na verdade, né, que vocês tentem fazer essas outras em casa e tragam na próxima aula, e aí qualquer dúvida eu consigo sanar para vocês na próxima aula, consigo resolver junto com vocês na próxima. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, pedir, perguntar, falar que não entendeu? É o momento final. Não? Tudo certo. Então tá bom, gente. Obrigado pela aula de hoje. Até a semana que vem, então. Até. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.